Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, sua vitória. Meus amados irmãos, estou muito feliz, mais um dia aí. Sejam bem-vindos ao canal Momento com Deus. Espero que vocês curtam o vídeo e assim também compartilhem com seus familiares, com seus amigos, para que a gente possa estar levando o Evangelho de Cristo aí para outras pessoas que necessitam e queiram estar entendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, esse vídeo vamos começar a entender o propósito de Deus na Terra e também ver o início da trajetória de Jesus, o anjo Gabriel anunciando a Maria, a Virgem Maria, que ela seria a mãe de Jesus Cristo, a qual ela daria a luz. Meus amados irmãos, uma coisa muito importante para dizer para vocês: sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João falam da mesma história, só que um complementa o outro. Tem coisas que em Mateus está escrito lá, só que em Marcos também está escrito só com complemento a mais. Então todo o meu vídeo vai ser dessa forma, para não ficar repetitivo. Então hoje eu vou ler Lucas aqui 1, do verso 26 até o verso 38, porém, como eu estou sempre estudando, e se eu ver que falta alguma coisa aqui que está escrito em Marcos, João ou Mateus, eu vou estar aqui complementando no vídeo para vocês, tá bom? Meus amados irmãos, como eu falei, eu vou estar lendo aqui Lucas 1, do verso 26 ao verso 38. Veremos o agir de Deus na terra naquele momento, em qual ele determina que já chegou a vinda do Messias. E, meus amados irmãos, isso é muito importante, porque já no verso 26, que nós vamos ler agora, já fala que o anjo enviado é da parte de Deus, não é da parte não é enviado da parte de mais ninguém, ou até mesmo o anjo não veio por conta própria. O que Deus faz, ele é tão magnífico que ele mesmo, ele fala: não, vai, eu estou mandando ir. Então isso é muito importante. O texto vai começar assim, ó. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Olha como é que já começa. Que o anjo de Deus, o anjo Gabriel, já veio da parte de Deus, o que é muito importante, como eu tinha falado. Em uma cidade a qual para os judeus não valia nada. Porque se nós formos ler o Velho Testamento, ou até mesmo um pouco para frente, nós vamos entender que o povo de Israel, eles entendiam que Nazaré era uma cidade que ninguém dava nada. E como é que poderia sair algo bom dali? Até mesmo os profetas antigos falavam sobre isso. Então, ele já começa quebrando esse pensamento de que Deus ele vai agir em uma cidade grande, Deus vai agir em um lugar bem movimentado, bem povoado. Não, Deus já deixa aqui que é algo muito simples. Ele age aonde ele quer e conforme ele quer. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos partir para o verso 27, que diz assim, ó. Há uma virgem despojada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chama Maria. Olha como é que Deus ele começa a agir. Se lembra no vídeo passado que eu tinha falado que Deus iria trazer um renovo na casa de Davi? Por mais que sabemos que José não é pai legítimo de Jesus, porém uma coisa muito importante é que antigamente, ou até mesmo hoje em dia, os judeus eles fazem o seguinte: quando eles veem que um parente seu morreu, pai ou mãe, viesse a falecer, eles poderiam chegar para os seus sobrinhos, para os seus netos, até mesmo o neto, chegava e falava assim: hoje eu te tenho como meu filho. E vai morar com ele, assim como ele trata como se fosse um filho. Então José, um pouco mais para frente, vamos entender um pouco isso, que José teve esse pensamento. Por mais que Jesus ele não veio dele mesmo, de José, mas ele teve Jesus como seu filho.
Então, portanto, que José casou com Maria, José teve mais filhos com Maria e ensinou a Jesus da mesma forma que ele ensinava os seus próprios filhos. Bom, é bom entender isso, porque muitos falam, mas quem era da descendência de Davi era José, não Jesus. Mas dentro desse contexto histórico que eu pesquisei, tem como dizer sim que José era pai de Jesus, sendo que tomou para si como um filho, tá bom, meus amados irmãos? E também, lembrando aqui, lá em Isaías fala que a virgem conceberia e daria à luz um filho, a qual aqui também o 27, no finalzinho dele, mostra isso. E mostra muito mais, mostra o nome dessa mulher, o nome dessa virgem, que é a Maria, que é muito importante também. Todos os nomes que eu vou citar e que está aqui na Bíblia são importantíssimos para a história bíblica, tá bom, meus amados? Vamos lá para o verso 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida. O Senhor é contigo. Olha como é que o anjo ele já vai ao encontro dela, dizendo que ela é favorecida nos olhos de Deus. Eu acredito que naquele povo não existia só Maria de Virgem. Porém, como ela tratava as pessoas, como ela vivia naquela sociedade, acredito que Deus olhou para aquela cidade e falou: tem uma ali muito especial, que ela age com justiça, que ela age com sabedoria, que ela age com amor com todos, e ela não tem em seu coração mágoa, rancor, tristeza. E isso daqui é muito importante, porque Deus ele já nos mostra que ele não age na nossa vida, na vida das pessoas com rancor, as pessoas com tristeza, as pessoas querendo algo sempre a mais, querendo sempre se sobressair sobre as outras pessoas. Então Deus ele age na pureza, e ele viu que Maria era pura nesse sentido, tá bom, meus amigos? E vamos lá, e ele fala assim, o Senhor é contigo. Isso significa que dá para ela todo o entendimento que Deus já estava observando ela há tempos. Então isso é importante na história bíblica. No verso 29, diz assim: ela, porém, ouvindo esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Meus amados irmãos, acredito que quando Maria ouviu o anjo Gabriel falar essas coisas, ela tomou um susto. Ela falou: como é que esse homem me conhece? Eu nunca ouvi, eu não conheço de forma alguma, ele nunca passou por aqui. E Maria, ela fica se perguntando: mas por que ele me fala essas coisas? Se eu não conheço ele, se ele nunca falou comigo, se eu nunca falei com ele. Mas de repente ela até pensou: será que ele conhece o meu futuro esposo José? Mas a princípio ela tomou um susto muito grande. Porque quando Deus fala conosco, até mesmo usa as outras pessoas, nós temos a tendência de tomar um susto, falar: como é que essa pessoa sabe tanta coisa de mim, se eu nunca falei com ela, se eu nunca vi, nunca conversei direito com essa pessoa? E Deus ele começa a agir dessa forma. E aqui no verso 30, ele já começa a explicar o porquê ele está falando essas coisas. Diz assim, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha o que o anjo fala. Deus viu graça nela. Deus olhou para ela e falou assim, que filha abençoada que eu tenho. Essa daí é digna a qual de levar o meu filho no seu ventre. E isso daqui faz com que ela seja uma mulher única naquele momento, naquela cidade. E isso daqui é muito interessante, é maravilhoso. Então que você venha hoje, Deus venha ver graça em você,
que Deus venha ver a bondade no seu coração, para que Ele possa estar agindo na sua vida, meus irmãos. Vamos lá no verso 31, que diz assim, ó: Eis que conceberá e darás à luz um filho, a qual se chamarás pelo nome Jesus. Aqui é uma parte muito interessante, que Miqueias, ele fala claramente que o povo estava esperando um filho, o filho de Deus, ou o enviado de Deus, melhor dizendo, de Emanuel. Mas se lembra que, como eu falei, o significado de Emanuel é Deus conosco? E Deus, ele confirma aqui, ó, que o nome da criança será chamada Jesus. Mas o nome Emanuel só é um significado que Jesus foi enviado por Deus e que por ele estaria no meio do seu povo. Isso é muito interessante e é muito lindo de se ver. Vamos ler lá no verso 32, que diz assim: Este será grande e se chamará Filho do Altíssimo. Glória a Deus. Deus, o Senhor, lhes dará o trono de Davi, seu pai. Olha como é que o anjo ele já começa a declarar quem vai ser Jesus. Ele vai ser visto e reconhecido como Filho do Altíssimo, o de Deus, Filho de Deus, a qual aqui também diz que Deus já começou, ele já deu o trono de Davi para Jesus, a qual ele reinará sobre o trono de Davi. E isso nos relembra novamente, a qual eu tinha falado há pouco tempo atrás, que Jesus, por mais que não era da descendência legítima de Davi, se tornou descendente por causa que o seu pai, José, tomou ele para si como filho. Então isso daqui já declara que, de fato, José teve esse pensamento de ter, sim, Jesus como seu próprio filho. E que Jesus ali iria reinar, claro que de uma forma diferente, no trono de Davi, tá bom? No verso 33, diz assim: Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Quando o anjo fala a casa de Jacó, ele fala sobre toda a extensão do seu povo de Israel, toda Israel, porque a casa de Jacó não foi só simples uma tenda, não. A casa de Jacó foi um país inteiro, portanto que Jacó não é mais chamado de Jacó por Deus, é chamado de Israel. Então toda Israel ali, Jesus iria reinar sobre todo Israel. Esse daqui é o significado de que eu venho estar estudando, e assim Deus tinha falado com o anjo, com a Maria, tá bom? No verso 34 diz assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Olha o que Maria já declara. Ué, calma aí, tu tá me dizendo essas coisas, mas eu mesmo não tenho nenhum marido, eu não me deito com ninguém. Por mais que eu tenha, seja noiva de José, eu não tenho relações com ele. Como é que eu vou ter relação? Depois de casar? Depois de estar lá na noite de núpcias com o meu marido? Aí o anjo, ele claramente entende esse pensamento dela. Porque, como eu tinha falado no vídeo passado, virgem não dá luz de uma hora para outra. Quem faz isso é só um milagre, só Deus pode fazer. Então, no verso 35 diz assim: Respondendo-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que declaração. Ele fala assim: calma, Maria, não vai ser dessa forma que você está pensando. Também não vai ser de um dia para o outro. Primeiro, o Espírito Santo de Deus ele vai descer sobre você. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus vai vir o poder de Deus.
E nesse poder de Deus, aí sim haverá com um filho dentro da sua barriga. Então não é dessa forma que você pensa. Não é da forma que o ser humano em si pensa, o homem pensa. Mas é de uma forma que só Deus pode fazer. Olha como é que é interessante. E aqui ele diz, por isso também ente santo que nascer será chamado filho de Deus. Esse ente diz ser, o ser santo. Esse ser santo que será gerado dentro de você se chamará filho de Deus. Olha aqui no finalzinho fala, que há de nascer será chamado filho de Deus. Então ele já declara, esse ser que o Espírito Santo de Deus já está atuando dentro de você, junto com o poder de Deus, esse ser aí, ele vai ser chamado, não só por você, mas por todos, de filho de Deus. Tá bom, pessoal? Vamos lá no verso 36, que ele vai dar uma menção do que foi no início do verso 26, que diz assim, ó, E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Olha como... Se lembra que lá no verso 26 fala assim, ó, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Esse 6º mês ele já fala assim, ó, aqui ó, Isabel, a sua prima, que nós vamos descobrir um pouco mais para frente, que é prima dela, de Maria, eu fui antes de você, eu fui há 6 meses atrás, falei a mesma coisa com ela. E ela simplesmente acreditou nas minhas palavras. Por mais que ela tivesse já em uma idade avançada, e ela em nenhum momento de sua vida poderia ter dado à luz a um filho, mas Deus, ele trabalha da forma que ele quer e como ele quer. Aquilo que era impossível para vocês é possível para Deus. Porque na cultura judaica, quem é estéril, a mulher que é estéril, na verdade, quando ela é vista dessa forma, ela é vista como maldita. Ou que Deus tinha amaldiçoado a pessoa, a mulher, até mesmo pelos antepassados dele. Então, para todos ali naquele povo, Isabel, ela era uma mulher amaldiçoada por Deus. E Deus faz o seguinte, não, ela não é amaldiçoada. Ela vai trazer um filho, a qual vai abrir o caminho para o meu filho trabalhar. Isso é muito interessante também, nós vamos ver um pouco mais para frente sobre o filho de Isabel. E o verso mais lindo que tem nessa passagem, até mesmo em todo esse livro de Lucas, está lá no 37 que diz assim, ó, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Deus ele já declara, aquilo que você acha impossível, nada disso. Para Deus não é impossível. Para você até pode ser com os teus olhos, mas quem vê com olhos espirituais, Deus ele faz o impossível se tornar possível. Aquilo que é difícil, Deus faz fácil, faz ficar fácil. E aquilo que a sociedade diz que é amaldiçoado, e que Deus te abandonou, e que Deus te esqueceu, Deus fala, nada disso, eu estou contigo. E todos eles vão ver que aquilo que é impossível para vocês, homens e mulheres, para Deus não há isso. Isso é muito lindo. E no final, no verso 38, diz assim, olha a declaração de Maria que é importante. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus amados irmãos, concluindo esse vídeo, entendemos que Deus ele trabalha da forma que quer, como ele quer, no tempo que ele determina. Mas, meus amados irmãos, o que Maria me ensinou nesse último verso é que
nós temos que estar disposto àquilo que Deus venha fazer na nossa vida. Não adianta nós falar, não, que Deus vai abençoar, Deus vem abençoar, mas nós mesmos não nos prontificamos em abaixar nossa guarda e falar, Senhor, eis-me aqui. Faça de mim aquilo que o Senhor quer. Então, meus amados irmãos, para você hoje obter a tua vitória dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ou onde você quer, qual for a área específica, primeiro você tem que chegar a Deus e falar, Deus, eis-me aqui. Faça de mim aquilo que o Senhor quer. Que Deus ele vai cumprir a obra perfeita na sua vida. Então, meus amados irmãos, fique também um pensamento para vocês. Se você quer que Deus trabalhe na sua vida, primeiro deixa Ele entrar na sua vida, para depois Ele trabalhar nela. Tá bom? Fique na paz, meus amados irmãos. Só vitória, compartilhem, curtam o vídeo, para que o Evangelho de Cristo possa estar aí indo para mais pessoas e também que o YouTube venha estar aí levando para outras pessoas. Fica na paz, só vitória!